Olá, tudo bem? Esse é o canal Os Experts, é aquele canal onde a pessoa que está com alguma dificuldade com questões de aprendizagem do filho, do neto, do sobrinho, do aluno, vem procurar informações a respeito disso. E hoje eu vou responder uma pergunta que eu escuto muito dos meus clientes aqui no Mérito, que é o seguinte: muitas vezes a criança passou pelo primeiro ano, está fazendo o segundo, terceiro ano do ensino fundamental e aí não alfabetiza. Isso acontece muito. A criança ultrapassou o primeiro ano e não alfabetizou. Aí a mãe vem aqui, procurar uma aula de reforço para poder acelerar essa alfabetização. E aí chega para mim e pergunta assim: Maicon, será que o meu filho tem algum problema? Aí hoje eu vim aqui responder para você essa pergunta. O seu filho não alfabetizou. O seu filho está lá no terceiro ano, no quarto ano, no segundo ano, ou mesmo fazendo o primeiro ano, o resto da turminha dele alfabetizou e ele não alfabetizou. Vou te responder essa pergunta. O seu filho tem algum problema? Olha, eu posso afirmar com 98% de certeza de que não. Por que, Maicon, que você tem tanta certeza em falar que não, provavelmente, né? Porque é o seguinte, os problemas que geram uma dificuldade mais acentuada assim, de alfabetizar, eles ocorrem numa porcentagem baixa da população. Veja, TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ela acontece entre 3 a 5% da população. E o restante dos distúrbios, dos transtornos, eles acontecem numa frequência mais baixa ainda. Então, como é sempre uma quantidade considerável de alunos que atravessam o primeiro ano e não alfabetiza, eu posso te dizer com certa tranquilidade que é bem provável que o seu filho não tenha nenhum problema. De que problema que eu estou falando? Nenhum problema de nível neurológico, nenhum problema de nível cognitivo, tá? E Maicon, então tá bom, se o meu filho não tem nenhum problema, e você está falando para mim que não tem problema, o que aconteceu com ele então? Eu vou te dar uma explicação mais plausível para esses casos. E é o seguinte, olha só. Antes de mais nada, essa informação que eu vou te dar aqui, eu tô fazendo ela pensando em consolar o seu coração. Por quê? Quando você tem uma suspeita, ou quando alguém te informa que o seu filho tem um problema, um transtorno, uma situação qualquer que dificulta a aprendizagem, é sempre uma notícia muito dolorosa, é muito sofrido para a mãe. É muito semelhante com receber a notícia de que a pessoa tem uma doença, né? Por quê? Porque provoca um sentimento de luto, desperta na mãe os piores medos, ela fica com medo do menino não atravessar a vida escolar normalmente, fica com medo de chegar lá na frente e ele não conseguir fazer uma faculdade, ou não conseguir ter uma boa profissão, e eu posso te dizer com tranquilidade que isso não vai acontecer, e eu vou te falar os motivos dessa dificuldade dele em alfabetização. Aliás, eu vou te dar uma explicação só, bem curta, olha só. Você sabe, você já deve ter percebido, que cada pessoa tem uma personalidade específica, né? Você não encontra duas pessoas que têm a mesma personalidade. Nem irmãos gêmeos idênticos, né, que têm o mesmo material genético, mesmo assim as personalidades você encontra diferenças. Por quê? Porque a personalidade que a gente forma, ela é o resultado da nossa interação emocional com o mundo. Então veja, a gente está atravessando o mundo e está tendo diversas experiências emocionais. A forma com que você significa essas experiências emocionais é que vai compondo a sua personalidade. Então quando eu pego lá uma turminha de alunos com 6 anos de idade, eles têm personalidades diferentes uns dos outros, né? E aí o que vai acontecer? A escola, ela é melhor para certo tipo de personalidade, pior para outro. Vamos pensar assim, imagina, quando a escola vai se planejar, quando você vai pensar, você vai planejar uma escola, você pensa num tipo médio de aluno, vamos dizer assim, né? Você imagina um aluno ideal. Então o que acontece? Você estrutura a escola pensando nesse aluno ideal. Esse aluno ideal existe? Não, mas tem personalidades que se aproximam mais ou menos desse ideal. Então o que acontece? A escola quer que tipo de comportamento do seu filho? Ora, a escola coloca assim,
sentado um atrás do outro, a pessoa mais escuta do que fala, no caso do aluno, o professor tem uma figura centralizada. Em geral, a partir do primeiro ano, as metodologias vão conduzindo o aluno para um papel mais passivo. Então é muito comum lá na pré-escola a criança interagir muito bem com a escola e ter dificuldade só no primeiro ano. Por quê? Porque antes do primeiro ano, as atividades são mais lúdicas, elas são mais mecânicas, elas exigem mais manipulação, pintura, dobradura. Então são coisas que a criança manipula, movimenta. Então é um tipo de sistema educacional mais ativo. Quando está no primeiro ano, que já é a hora de conhecer as letrinhas, de conhecer as sílabas, então o aluno assume um papel mais passivo, de ficar sentadinho, de copiar do quadro, de ouvir a professora. Então o que vai acontecer? Esse padrão que a escola impõe, você tem algumas personalidades que se adaptam bem, que estão tranquilas com esse tipo de sistema, né? Então você tem alguns tipos de personalidade que é confortável estar nessa posição. E tem outras personalidades onde a pessoa tem dificuldade de estar nessa posição. Então você imagina que uma criança que tem uma inteligência mais criativa, né? Que tem uma inteligência mais prática, aí você pega ele e coloca ele para ficar sentado, quieto, escutando, copiando. Então, quando você pega uma criança cuja personalidade não está exatamente bem ajustada à escola e você coloca ele na escola, você colocou essa criança num ambiente emocionalmente desconfortável. Michael, mas o que tem a ver o conforto emocional com a aprendizagem do aluno? Tudo. A gente não aprende se a gente não estiver posicionado numa situação de conforto emocional. Qualquer desconforto emocional que uma pessoa tenha dentro do ambiente de aprendizagem prejudica essa aprendizagem. Então, mãe, você que está vendo esse vídeo meu aí, o seu filho não alfabetizou, não pense que ele tem um parafuso a menos, alguma coisa errada, algum mecanismo errado na cognição dele. Não pense isso num primeiro momento. A primeira abordagem que tem que ser feita, ela é no nível pedagógico. Como assim? A gente tem que olhar se a criança está inserida num ambiente muito desconfortável para ela. Por exemplo, a gente costuma associar um preconceito de hiperatividade a uma criança. Não, fulano de tal, o Pedrinho lá da escola tal, ele é hiperativo. Ora, qual é o limite entre ter hiperatividade ou ser uma criança apenas enérgica, agitada? Será que o limite é bem definido? Não é. Então, muitas vezes, o ambiente escolar ele é desconfortável para algum tipo de aluno. Aquele que tem uma preferência, um estilo de aprendizagem mais prático, geralmente ele tem dificuldade em sentar, copiar no caderno. Então, é isso que provoca o desconforto suficiente para comprometer a aprendizagem, para atrasar esse processo de alfabetização, por exemplo. Outra coisa, muitas vezes a criança é imatura ainda, né? Vamos supor, tem uma criança de 6 anos ali que ela é criada muito isoladinha, ela é muito... convive pouco com outras crianças, tem pouca experiência de interação social. Quando você pega essa criança e coloca dentro da escola, com outros 30 alunos, com outros 25 alunos, quer dizer, dentro de uma população de crianças da idade dela, muitas vezes ela é colocada num ambiente hostil. Isso provoca uma fragilização do estado emocional dela, que muitas vezes conduz para um bloqueio, para um problema, um distúrbio no processo de alfabetização dela. Então não é um problema cognitivo, é um desconforto emocional. Tá? Então, quando você encara essa não alfabetização como um desconforto emocional, você evita medicalizar a criança, por exemplo, né? Levar para um monte de tratamento, de tomografia. Então, muitas vezes a abordagem não é essa. Muitas vezes o que essa criança precisa é de uma assessoria, ou seja, de se cercar de atitudes que confortem mais o emocional dela, tá? Por exemplo, aqui na nossa escola, o que a gente faz muito é isso. Às vezes a criança chegou aqui no 3º ano e não está alfabetizada. Da nossa escola, a gente faz ensino individualizado. Então, a professora senta, estabelece um vínculo afetivo com essa criança. Estabelecido esse vínculo afetivo, cria-se ali um ambiente de confiança. A partir do momento que tem confiança na professora, o professor começa a trabalhar com o aluno, começa a alfabetizar ele de novo. À medida que ele vai aprendendo, ele vai sentindo confiança.
Quando a confiança entra na criança, quando ela fica confiante, ela acredita que ela é capaz de aprender, em geral essa aprendizagem acontece de maneira muito acelerada, a criança alfabetiza e volta para a escola praticamente sem nenhuma dificuldade a mais associada com isso. Volta para a escola e tem um transcurso de vida escolar muito comum, muito normal, tá bom? Então hoje eu estou fazendo esse depoimento aqui, é quase mais um depoimento do que uma explicação, né? Não sejam preconceituosos, de primeiro momento, não acredita que o seu filho tem um problema, um defeito, uma doença qualquer, não. Vamos tentar abordar pelo psicológico primeiro, pelo emocional primeiro. Quando isso não resolve, é que a gente começa a desconfiar de algum tipo de necessidade de medicalização. Tá bom? Então é isso, gente. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o fim. Eu peço a você que, se gostou do conteúdo, curtir aí o canal, compartilhar com as suas amigas, tá? Se inscrever aqui no canal, ativar o sininho lá para você receber as notificações dos próximos conteúdos. Tudo bem, gente? Tchau, tchau. Muito obrigado e fiquem com Deus.